Existe na nossa vida como cristãos algo que nós não podemos deixar de lado e que, assim, ao longo da história, às vezes passa despercebido, às vezes não é muito enfatizado, a gente não conversa muito sobre isso, mas nós gostamos de falar sobre isso e entendemos que precisamos falar sobre isso. O que é isso? Nós queremos entender que a nossa vida, dentro da nossa perspectiva de entendimento das Escrituras aqui, não é nenhuma novidade para vocês, nós valorizamos a direção do Espírito Santo. Amém? Ainda que com nossas deficiências, às vezes a gente não ouve tão bem ele, às vezes a gente não dá tanto espaço, mas a gente acredita nisso. É importante que a nossa base esteja clara para que a gente persiga essa base. O Espírito Santo de Deus, ele é essencial em todos os aspectos da nossa vida. O que eu quero falar para você nessa manhã, brevemente, se Deus me ajudar, é justamente sobre essa jornada da vida cristã junto com o Espírito Santo. Amém? Eu falei sobre 3 caminhos nas últimas semanas, então, e eu fiquei pensando durante a semana, mas na prática, né, todos os caminhos, boas ideias, palavra de Deus, está nas Escrituras, mas nada disso funciona sem o Espírito Santo. Não funciona. Nós vamos ver aqui por quê. Não funciona porque o Espírito Santo faz parte integral da nossa vida, seja você consciente ou não, se apropriando daquilo que Ele quer fazer na sua vida ou não, Ele está presente na sua vida. Abra sua Bíblia rapidamente em Romanos 8:11, nós vamos ler alguns textos, porque quero mais que você tenha esses textos do que qualquer coisa. Romanos, versículo 11, do capítulo 8, diz assim: E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Paulo claramente aqui repete o tema da habitação do Espírito na nossa vida. Quantos dias você levanta na sua semana e fala assim: rapaz, eu sou a habitação do Espírito Santo? E não só falar isso, porque a gente pode falar isso de forma até religiosamente, né? Assim, mas quantas vezes você fala isso com essa consciência? Mesmo que seja uma consciência de assombro, sabe o assombro de não entender? Porque é isso que tem que acontecer ao mesmo tempo, não é? É um paradoxo. Como é que pode o Espírito de Deus habitar em nós e dar-nos vida a esse corpo mortal? Porque o Espírito que habita em nós é o Espírito de Deus, e é o Espírito que dá a vida. E essa vida é a vida Zoe, não é uma vida, me dá vida e agora eu estou bem, e acabaram todos os meus problemas, aquela coisa toda, eu não terei mais problema de saúde. Ele está falando da vida do ponto de vista espiritual, da vida que está sendo renovada, do seu espírito sendo vivificado. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, agora temos o nosso espírito vivificado, trazido à vida para que haja conversa com Deus, porque Deus é Espírito. Então o Espírito Santo, habitando em nós, ele nos traz a vida, ainda que nós permanecemos no nosso corpo mortal. É um paradoxo, é uma coisa que a gente não consegue explicar 100%. Como pode isso ser verdade? Pode, porque Deus faz ser verdade, e é isso que eu tenho que saber. Quando a gente brinca, né, que eu gosto muito de falar que o saber e crer é isso, saber e crer, porque saber é mais fácil. Se eu fizesse uma prova sobre isso agora, você acertaria todas as perguntas do que eu acabei de falar. Você acabou de ouvir, você já sabe. Mas você crê? Porque se você crê, isso tem que trazer impacto para a sua vida. Porque você começa, quando crê, você começa a andar naquilo que você crê, e você começa a desfrutar disso que está disponível. Então é esse entendimento que Paulo quer trazer para nós. Nós somos a habitação e a vida de Deus está em nós. Portanto, todos os caminhos que eu falei nas últimas semanas, eles têm como essência o entendimento que Deus está conosco através do seu Espírito. Portanto, de novo, o Espírito Santo não pode ser esquecido, nós não podemos esquecer dele, não pode ser ignorado. Ele foi enviado para nós pelo próprio Senhor Jesus. Ele disse: eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Vocês estão vendo Jesus aí em algum lugar? Não? Já viram Jesus andando na rua? Já pegaram na mão de Jesus?
dia nós veremos ele voltando, o Jesus homem, o Jesus de carne e osso, corpo ressuscitado, transformado, ele vai vir de volta dos céus. Você vai ver ele com seus olhos. Não é eu ver Jesus subjetivamente, que a gente fala, ou uma visão de Jesus que alguém pode ter. Hoje nós desfrutamos de Cristo, nós desfrutamos do próprio Deus como a habitação que ele faz em nós, na pessoa do Espírito Santo. Esse é Cristo em você hoje. O Espírito de Cristo que habita em nós. Assim Jesus cumpriu sua promessa de estar conosco até a consumação dos séculos. Ele está com você, porque ele habita em você. É ele que vai vivificar você, principalmente no Espírito, em relação à sua vida com Deus. Claro, isso também deve permear a nossa vida. Então, eu queria mencionar 3 coisas básicas que o Espírito Santo vem fazendo, e creio eu, nenhuma novidade para você, mas para trazer à sua mente. A primeira coisa é você lembrar sempre que é o Espírito Santo de Deus que põe você no início do caminho da vida cristã. Eu quero trazer para você nessa manhã a percepção de como o Espírito está atuante. A gente fala bastante do Pai, bastante do Filho, Deus de uma maneira geral, mas entenda que a pessoa do Espírito Santo está presente em todas as ações do próprio Deus, porque Ele é Deus. Ele está lá no caminho da vida cristã. Ela começa com a atuação do Espírito Santo sobre a sua vida. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou você pensa que você conseguiu alcançar um esclarecimento e agora você entende o que Deus está fazendo? Não. O Espírito Santo é quem põe você no caminho da vida cristã. Se você sente, isso é lindo demais, se você sente qualquer atração por Jesus, por o Deus das Escrituras, por uma vida transformada, você pode dizer assim, caramba, o Espírito Santo já está falando comigo. É Ele que está falando com você, já. E ajoelha no chão, porque sabe o que mais importante? Você está conseguindo ouvi-lo. Porque falando Ele sempre está. É o seu papel apontar para Jesus. Mas nem sempre estamos ouvindo, mas essa atração pelas coisas de Deus já é o Espírito Santo. Não há dica para você, ouça mais ainda. Confie mais. Se aproxime mais. Ele vai insistindo em você mais nisso. Jesus mesmo disse em João 3, né? Jesus ensina que ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo de Deus está ali no começo da sua vida cristã. A própria salvação é um dom do Espírito, um renascimento, uma transformação da nossa natureza. Saiba e creia nisso. Deus está operando na sua vida uma nova natureza. Ok, nós caminhamos de maneira diferente. Algumas pessoas enfiam a cabeça de vez no Evangelho e são transformados de uma velocidade enorme. Eu não sei, o caminho é um pouco diferente, mas o início é igual. É um chamamento de Deus, e a habitação de Deus no seu espírito. E você vai aprendendo na sua própria jornada. Quanto mais você investe, obviamente, mais você recebe. Porque não é questão de mérito, mas é uma questão de envolvimento. Está disponível. John Wimber usa um exemplo que eu vi essa semana muito legal, que eu não lembro de ter ouvido antes, que ele fala da casa do Pai e da relação com o Espírito Santo nesse sentido. A maioria das pessoas conheceu o Espírito Santo naquela primeira sala da casa, que você entra e eu já usei esse exemplo em outros momentos aqui, mas nunca tinha pensado nessa. Mas ele diz, quando você recebe o Espírito Santo, é como se você recebesse, numa analogia, o acesso a todos os cômodos da casa. Você está entendendo? Então, quando você se envolve mais e você ganha mais intimidade, não é que agora você ganhou mais um pouco do Espírito Santo. Não tem como ganhar mais um pouco do Espírito Santo. Tem como experimentar um pouco mais do Espírito Santo. Essa é a diferença que o Wimber traz para nós. Talvez você nunca soube que você podia louvar a Deus na cozinha. E você louva Ele apenas na sala de estar. Talvez você nunca pensou que você pudesse louvar a Deus e ter encontros com Deus no seu quarto, num ambiente mais íntimo da sua casa que quase ninguém vai. Estão entendendo? Faz sentido? É isso que ele está dizendo. Há mais para experimentar do Espírito Santo porque ele está presente. Anote para você ler depois Hebreus 6. O autor de Hebreus fala dos alicerces da vida cristã e você vai ver que todos os alicerces do Espírito Santo estão presentes. Do chamamento, do batismo, no sentido da limpeza, da transformação, da imposição de mãos, ou seja, da concessão de dons, da concessão da obra do Espírito, na ressurreição e no juízo.
O Espírito Santo está em tudo. Esse é o primeiro ponto. Ele traz você para essa vida. Sem o Espírito Santo, ninguém pode conhecer verdadeiramente a Cristo. Nós somos chamados a começar a nossa jornada com Ele. Uma prática muito importante quando nós batizamos as pessoas é batizar e já orar com elas e já pedir para que Deus as encha. A gente faz isso, né? A gente começou a fazer isso mais claramente. É importante para que as pessoas comecem a sua jornada na vida cristã já com essa consciência do Espírito Santo, né? Uma coisa de entendimento e também com uma experiência do Espírito Santo. É muito comum que a gente faça isso. A segunda coisa, se a vida cristã começa com o Espírito Santo, a jornada começa do seu caminhar com Ele, Ele está presente. A segunda coisa é que a vida cristã ela é mantida pelo Espírito Santo. Então não é só uma coisa que acontece, cumpri meu papel, o Espírito Santo sai de cena, fez a parte dele, te convenceu do pecado e agora você vai se relacionar apenas com Deus Pai, com Deus Filho ou com Deus e não vai mais lembrar que Ele está envolvido na sua vida. O Espírito, ele não apenas nos dá um novo começo, mas ele nos sustenta diariamente. Paulo vai dizer, inclusive, que em alguns momentos ele ora em nosso favor. Ele intercede em nosso favor. Ele nos sustenta, ele nos guia, é ele que nos fortalece. E faz todo sentido, porque é ele que está habitando em nós. Ele é a força, né? A expressão nos termos originais do dínamo, da dinamite, da força, do poder de Deus. Ele está em nós pelo Espírito Santo. Ele não é um poder, mas ele traz o poder, a capacitação, a condição. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, a capacidade. Agora você pode ser filho de Deus, porque agora o Espírito está em você. Há uma nova natureza, uma nova vida em você. Zoe, uma vida, como disse Paulo em Romanos 8, a vida agora está em você pela habitação do Espírito Santo. Ele é o motivo da nossa santificação. É Ele que nos ajuda a resistir ao pecado. E é Ele que nos ajuda a produzir fruto. Portanto, o Espírito Santo está na nossa caminhada, nos sustentando. Não apenas no início, mas durante a nossa caminhada. A dica aqui para nós é explorarmos cada vez mais essa clareza e essa consciência para que nós usemos esse nosso amigo, o consolador, o nosso capacitador no dia a dia. Talvez você nunca teve essa experiência, mas você pode adicionar essa experiência de conversar com o Espírito Santo. De conversar com Ele. Espírito Santo, Paulo falou que você habita em mim. Então, se o Paulo está certo, você está me ouvindo? Às vezes é simplista, né? Mas é para ser simples assim. Você já viu como as pessoas que são mais simples, às vezes elas capturam as coisas essenciais mais rápido? Elas não ficam muito viajando. É isso? Obrigado. Sai fazendo. Aí o outro... mas peraí. Mas e o ponto A? E o ponto B? E o ponto C? É depois ou é agora? Pode ser todo dia, na semana, feriado, Jesus também trabalha ou não trabalha? Né? Se for para a praia, ele vai ou ele fica em Curitiba? Aí a pessoa começa a viajar com um monte de coisinha. Eu faço isso às vezes, inclusive. Mas não é assim. A gente precisa voltar para as coisas essenciais. Paulo diz em Efésios 3,16 que Ele vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito. Aonde? No homem interior, ou seja, no seu interior. De novo, a habitação de Deus te dando condição de caminhar a vida cristã. Não é por esforço, não é por força, mas pelo meu Espírito. É uma questão de clareza, de dependência de Deus em tudo. Não é de inventar coisas, não é aquela fé maluca que fala, é só falar que é assim que Deus vai fazer. Não é esse tipo de confusão, mas essa consciência da pessoa, do Espírito Santo em nós. Você falando, Deus, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo aqui. Espírito Santo, fale comigo, me oriente. Eu quero estar desfrutando dessa sua capacitação que você me traz para viver uma nova vida. Terceiro ponto, para a gente já ir para o final. O Espírito Santo é aquele que nos leva à eternidade. Então aqui falando sobre esperança, expectativa também.
não é só o início da vida cristã e aí não faz mais nada, não. Uma vida vivida, mantida pelo Espírito Santo, capacitada, onde nós exercemos e trazemos o reino de Deus, e também uma vida onde você vê o futuro se aproximando, porque é o Espírito Santo que é o selo que te garante o zoe eterno. Amém? A vida eterna, não é sobre essa vida. Você é um cidadão do futuro. Ele é o selo dessa nossa salvação, a garantia de que Zoe, a vida que agora habita em nós, permanecerá e nós a alcançaremos em plenitude. Ele é aquele que nos garante a nossa união eterna com Deus. Ele é aquele, como 1 Coríntios 15 diz, que é o agente da ressurreição e transformação dos nossos corpos da vida terrena. Veja, o Espírito Santo está atuando em tudo, desde a criação do mundo e na sua vida, para que você viesse a conhecer ao Senhor, nascer de novo da água e do Espírito. É Ele que está trabalhando e fazendo essas coisas acontecerem. É Ele que está sustentando a sua vida, e é Ele que vai pegar o seu corpo, seja das cinzas, ou seja ainda vivinho, e transformar ele da forma como Ele transformou a Cristo Jesus na ressurreição. A dica para nós aqui é a motivação que nos leva a viver uma vida com a mentalidade da eternidade, não com a mentalidade do temporal, do que vai acontecer agora. Isso vai passar. Resumindo então, rapidamente, eu consegui, eu acho. A pessoa do Espírito Santo, ela é importante para nós. E a gente precisa aprender a valorizá-lo mais, não só nas nossas experiências com o Espírito Santo, na manifestação. A gente confunde o efeito com a causa. Nós não estamos interessados no que acontece apenas. Né? Quando a gente contou vários, aliás, muito bom a lista aqui, Pedro, de música, parecia até que você tinha lido a mensagem. Nós não estamos preocupados só com o que acontece, porque a pessoa do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus está em nosso meio. Nós queremos a Ele, sim ou não? É isso que nós queremos, porque você vai passar a eternidade com Ele. E muitas das coisas que às vezes a gente quer, e tudo bem até querer, eu acho que Paulo incentiva a gente a buscar, muitas dessas coisas nem vão ser necessárias na eternidade, elas são instrumentos. Mas você chegar com a sua caixa de ferramenta lá na eternidade, você vai falar, larga esse negócio aí, filho. Já foi, você usou, não usou, acabou o seu tempo. Ué? Tem gente que eu acho que deve estar pensando assim, quando nada na vida eterna eu vou trabalhar bastante para Deus, vou ajudar bastante a construir o reino. Não. Lá você já vai começar a viver o reino na sua plenitude. A caixa de ferramentas, nesse sentido que nós estamos dizendo aqui, já não faz mais sentido, não tem mais necessidade. Não é isso que diz 1 Coríntios 13? Tem coisas que são para agora. E se elas são para agora é porque elas têm função. É porque elas devem ser usadas. Deus não trouxe para você e para mim coisas para a gente ficar olhando e admirando. Olha que bonita essa ferramenta que Deus me deu. Eu tenho algumas ferramentas em casa que eu nunca usei. A gente compra ferramenta e falei, nossa, essa máquina é muito legal, eu já vou comprar uma para eu fazer. Aí você pensa, eu não tenho nada para usar essa máquina, mas essa máquina é legal. Eu vou comprar. Está lá encostada, nunca usou. Não é assim, não é? É para usar. É para usar. Dois textos para a gente terminar aqui. Versículo de Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse é um excelente testemunho da sua filiação. Nós somos guiados no dia a dia pelo Espírito de Deus. Lembra do vida no culto e culto na vida? É isso. Não é ser guiado pelo Espírito de Deus aqui nas 2 horas que nós estamos aqui. É aqui e em toda a vida. Em todo momento. Tomando as decisões. O que eu faço da minha vida, a minha vida profissional, as minhas decisões de relacionamento, de atividades, guiados pelo Espírito de Deus. Essa é a prova que nós somos filhos de Deus. Testificam a respeito disso. Nós queremos aumentar a nossa compreensão do papel do Espírito Santo e buscá-lo. João 14 diz, Jesus foi tão claro e tão amoroso conosco em dizer, eu pediria ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Quem? O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem,
pois ele vive com vocês e estará em vocês. Jesus gosta também de usar umas palavras enigmáticas, né? Você imagina, Jesus está falando isso direto na frente do discípulo. Aí o discípulo falou, peraí, então você é o Espírito? Ele está falando, ele vive com vocês e ele estará com vocês. Aí os discípulos falaram, opa, como que será esse negócio? Naquele momento ali não tem muito entendimento. Então Jesus deve voltar logo, ou o que é? Como é que vai ser essa parada? E aí eles vão descobrir depois que é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus que vem habitar em nós. Ou seja, ele cumpre a sua promessa, ainda que não exatamente como eles esperavam. Todo mundo diz, eu gostaria de ver Jesus hoje. Se Jesus viesse aqui hoje, aparecesse na minha igreja, a gente ia adorar ele, né? Continua adorando, qual é o seu problema? Você tem o Espírito de Deus no seu interior, nós adoramos a Deus junto com ele. Amém? Cristo está conosco através do seu Espírito, que habita em nós. O Consolador veio para hoje, vai cuidar de nós. O Espírito Santo é o nosso amigo. Eu achava que era informal demais dizer isso no passado. Até que eu entendi que quem é maior amigo do que aquele que nos consola? Não é um verdadeiro amigo? Aquele que consegue nos consolar, que nos compreende. Jesus disse que ele era o Consolador. Aquele que nos abraça e aquele que põe a mão no nosso ombro quando nós precisamos de consolo. É um verdadeiro amigo. Amigo não é aquele que gosta das coisas que nós temos. Amigo é aquele que está conosco quando nós precisamos. Outra coisa que eu achei ao longo da vida interessante foi uma vez que surgiu um livro antigo, que talvez alguns de vocês conhecem, que o autor chamava de Bom Dia Espírito Santo. Parecia um desrespeito assim a princípio, né? Que esse cara... Que falta de respeito. Hã? Até que eu entendi que o Espírito Santo não é uma força, um poder, ele é a pessoa, ele é Deus, ele é uma pessoa. Deus se expressa em poder e força, mas o seu Espírito é uma pessoa. Como é que a gente lida com pessoas, não é? Como é que a gente é relacionamento? A gente pode fazer isso, a gente deve fazer isso. A palavra diz que o Espírito Santo de Deus, ele se entristece. Não entristeçais o Espírito Santo. Uma força não pode ser entristecida. Uma pessoa pode ser entristecida. Essa é a figura. Amém? Tá bom até aqui? Tá, né? Vocês entenderam? Eu queria terminar ensinando uma música para vocês, pode ser? Nem ensinando, a gente vai cantar junto, mas a gente tivesse um último tempinho aqui, 5 minutos, 10 minutos, pensando na pessoa do Espírito Santo. O que você diria a essa pessoa, crendo que ela está aqui? O que você diria a essa pessoa, crendo que ela habita em você e que traz à sua vida o Espírito de Deus? Como é que você escolhe as palavras que você vai dizer a essa pessoa, a pessoa do Espírito Santo? Quando é que é a hora de ficar em silêncio e deixar que ele fale? Ninguém gosta de uma pessoa tagarela demais, né? Você vai conversar, não consegue nem falar, porque a pessoa não para de falar. E um diálogo é algo que exige uma palavra, outra palavra, uma palavra, outra palavra. Amém? Eu não sei se vocês conhecem a música, mas a verdade é que ela é o mais para você ter esse tempo aqui, tá bom? Meu desejo é que você tenha um tempo de pensar na pessoa do Espírito Santo, enquanto você ouve. Se você quiser cantar, também pode cantar. E a gente pode começar sentado. E se você sentir no seu coração de que isso é uma coisa que você quer muito hoje, se aprofundar, você talvez se levante e cante com a gente. Vem, Espírito Santo. Nós encerramos nossa reunião nessa manhã contigo. O Senhor estava presente aqui desde o início. Vem com a tua graça, Senhor, sobre nós. Presença de Cristo, presença do próprio Deus em nosso meio e em nós. Nessa manhã nós recebemos Zoe, nós recebemos a tua vida. Vivifica, Senhor. Vivifica, Senhor.
Restaura, Senhor, as vidas, Senhor. Comunica, Senhor, ao nosso espírito a tua vida. Isso é o que nós pedimos nessa manhã. Mais do Senhor. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações, vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer e o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Esperamos pelo seu soprar. Com seu óleo venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Oh. Vem sobre nós, Senhor. Vem, Espírito Santo. Batiza-nos outra vez, Senhor. Faz transbordar. Faz transbordar, Senhor. Abre os nossos lábios, Senhor. Tu és nosso amigo, Senhor, Consolador, Consolador. Cura os nossos corações, Espírito Santo, nessa manhã.
cura os nossos corações, Senhor. Aumenta a convicção da Tua presença em nossa vida. Nós somos Tua habitação, Senhor. Para que nossa vida seja uma vida que expressa alguém que anda com Deus, porque tem o próprio Deus no seu coração, o Espírito vivificado pelo Espírito de Deus. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Mais uma, faz de novo, faz de novo, o teu povo clama a ti. Faz de novo, o teu povo clama. Oh, mais uma vez. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Amém. Mais disso. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. Sim, Senhor. Amém. Jesus.
Talvez duas impressões para nós, uma como se Deus estivesse nos dizendo, ou para você, não desista de esperar a manifestação do Senhor de uma maneira poderosa. Não desista de ver isso acontecendo. E a segunda impressão é que se você queimar pelo Senhor realmente, com amor com Ele, com esse anseio por Ele, Deus vai te fazer um agente de queimar outras vidas, de alcançar outras vidas. As duas coisas acho que acabam estando meio que relacionadas. Talvez a palavra para nós ou talvez específica para você que tem isso no seu coração: coloca mais lenha na fogueira, aumenta a chama, que isso vai começar a contagiar outros e despertar em outros o mesmo anseio.